Fala, Hiro, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao Profissão HND, o lugar certo para quem quer se tornar o consultor de bem-estar mais solicitado e bem pago da sua região. Muito prazer, eu me chamo Hiroki Shinkai, sou médico, professor e treinador da UH, a maior plataforma de treinamento e desenvolvimento em venda diretas e marketing multinível da América Latina. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira ter mais informações sobre esta plataforma. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um suplemento que as pessoas estão precisando muito e que certamente até você esteja precisando. Então vamos lá para a vinheta. Hoje nós vamos conversar sobre o suplemento HND Rest and Recharge, um suplemento muito voltado para as pessoas que têm aí dificuldade de dormir, dificuldade para ter um sono reparador. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Começando pela nossa justificativa, por que dormir faz bem? Né? Parece algo óbvio, mas vou te colocar algumas informações que podem te fazer muito sentido a partir de agora. Um dos motivos de que dormir é algo muito bom é que, de fato, ele melhora as nossas memórias. Não sei se você sabe, mas o nosso sono, ele apresenta ciclos ao longo de uma noite, né, de uma noite bem dormida, e esses ciclos a gente pode dividir em fase REM e fase não REM. Na realidade, a fase não REM é a fase que mais predomina durante uma noite. Ela é subdividida em algumas subfases, fase 1, fase 2, fase 3, alguns autores consideram também uma fase 4, e depois dessas 4 subfases, nós avançamos para o sono REM. E essa nomenclatura ela veio pelo fato do movimento dos olhos e das ondas cerebrais serem diferentes durante esses períodos do sono. O fato é que a gente precisa, durante uma boa noite de sono, ter ciclos de sono não REM e sono REM alternando entre si, em média de 4 a 6 vezes durante uma noite de sono, para que a gente possa então acordar com muita disposição, com muita energia para fazer o nosso trabalho de consultoria e de promoção da linha HND. A fase não REM ela é composta proporcionalmente ali em torno de 75%, 80%, e o que resta para o sono REM em torno ali de 20%. Então isso é importante que você saiba, porque já vou te adiantando uma informação que vai te ajudar, inclusive a esclarecer os seus clientes, é de que remédios para dormir, em geral, não respeitam esses ciclos de sono. É como se fosse um trator fazendo uma varredura ali durante aquela noite, por isso que muitas vezes a pessoa dorme em quantidade, mas acaba acordando com cansaço, com uma sensação de que não teve uma noite boa de sono. Então é por esse motivo que dormir, ter uma noite boa de sono faz bem para a tua saúde. Então ele melhora a memória, melhora a concentração, melhora o próprio aprendizado. Além disso, ele fortalece o nosso sistema imunológico. Você pode prestar atenção, se você tem um ritmo de trabalho extremamente extenuante, onde dorme muito tarde, acorda muito cedo, você pode prestar atenção que quando chega períodos de repouso, eu não diria nem o final de semana, mas quando você pega ali períodos de feriado prolongado, ou quando você entra em férias, eu conheço muitas pessoas que adoecem nesse período, porque bastou que o teu organismo começasse a recuar, a repousar, a relaxar, que ele está tão esgotado que a pessoa acaba adoecendo. E outro grande benefício de uma boa noite de sono é o fato de que você vai ter um fortalecimento do próprio desempenho físico. Óbvio que para isso existem alguns estudos que fazem correlações entre uma boa noite de sono e a prática de atividade física, e ao que tudo indica, pode ser, na verdade, uma via de mão dupla. O que é que isso significa? Significa que uma boa noite de sono ela pode sim contribuir para que você tenha um alto desempenho físico ao longo do dia, assim como a prática de atividade física também pode fazer com que o teu sono noturno ele seja
não só quantitativamente, mas qualitativamente reparador. E só para você que está me assistindo ter uma informação adicional, até para você se destacar entre as pessoas que trabalham no mesmo nicho, é que se você realiza uma atividade física muito intensa nas horas que antecedem o sono, ou seja, em torno de 2 horas, isso certamente vai atrapalhar a qualidade do sono daquela pessoa. E é muito importante que você compreenda essa distinção entre quantidade e qualidade, porque se você dormir, claro, dentro da média, mas se você dormir um pouco menos e com uma qualidade boa, o teu desempenho no dia seguinte ele vai ser melhor do que aquela pessoa que dorme, claro, dentro da média, uma quantidade de horas um pouco acima, mas com uma qualidade ruim. Percebe esse conceito? E aí, voltando à atividade física, se você realiza atividade física leve a moderada, isso certamente não vai interferir no teu sono noturno, desde que você pratique ali até 2 horas antes de iniciar todo o teu protocolo, a tua rotina de desaceleração. Portanto, qual é o problema que nós vivenciamos atualmente em relação a essa dificuldade para dormir? Então, a gente tem o principal problema, que é a dificuldade do sono, ou seja, tanto de iniciar quanto de manter, ou pessoas que acordam cedo demais. Temos aquelas pessoas que têm um sono entrecortado, ou seja, pessoas que acordam diversas vezes durante a noite. É natural que, e aí vale ressaltar que eu estou mencionando pessoas que não têm algum problema relacionado a alguma doença, porque sempre que a gente, como consultor de bem-estar, encontrar pessoas que têm algum problema de saúde, ele foge do escopo de atuação do profissional HND, e você precisa então ter o bom senso de orientar a busca por um profissional de saúde, um profissional habilitado para lidar com condições de doença. Vou sempre reforçar essa tecla. Nós trabalhamos na promoção de suplementação para pessoas que são sadias, porque é isso que a Anvisa permite, o respaldo legal nos permite que a gente faça a promoção de suplementação para pessoas sem doença. Uma terceira característica seria o próprio sono não reparador. Aquilo que eu falei no início, se a pessoa dorme quantitativamente bem, ou seja, hoje em dia a maioria dos autores admitem que entre 7 e um pouco mais de 8 horas de sono durante uma noite seria o suficiente para você ter uma boa noite de sono. Muito mais do que isso pode representar alguma doença e muito menos do que isso pode ser a causa, inclusive, de algumas doenças. Portanto, o sono não reparador é um dos problemas que as pessoas vão relatar. E por que é que isso acontece? Dos motivos é a ausência do que nós chamamos de rotina de desaceleração. É muito curioso porque as pessoas colocam um despertador, alarme para acordar, mas elas não colocam um despertador ou um alarme para iniciar uma rotina de sono. Elas simplesmente querem ir para o quarto e num passe de mágica que o sono apareça. E detalhe, né? Quer que o sono apareça com a televisão ligada, com a luz ligada, com o celular, com aquela luz branca, emitindo aquela luz para os teus olhos, quer que você durma de uma hora para outra. Não é assim que vai acontecer. A gente precisa ter o que nós chamamos de uma rotina de desaceleração. Portanto, se você é uma daquelas pessoas que acorda, em geral, 6 horas da manhã, significa que às 10 horas da noite você já teria que estar dormindo. Só que para poder dormir às 10 horas, você precisa então ir para a cama em torno ali de meia hora, de 40 minutos, até de 1 hora antes de ir para a cama. Portanto, 9 horas você já deveria ir para a cama. Só que para poder ir para a cama às 9 horas, você teria que ter já jantado, se você é uma pessoa que janta, ou teria que ter feito um lanche noturno um pouco antes. Dependendo da quantidade, da qualidade da refeição, é necessário que você faça isso em torno ali de 40 minutos, 1 hora antes de ir para a cama. Sem contar que você tem aquele tempo de tomar banho, de escovar os dentes. Então, perceba que a rotina de desaceleração para uma pessoa que vai dormir às 10 horas,
ela deve ter iniciado ali no máximo às 8 horas da noite, percebe? Então, é isso que faz com que muitas dessas pessoas tenham essa dificuldade para ter um sono reparador. Um outro motivo é a má alimentação, ou seja, tanto em quantidade quanto em qualidade. A gente ainda encontra pessoas que estão ingerindo substâncias estimulantes aí no período da noite, né, refrigerantes, excesso de cafeína depois das 4 da tarde. No vídeo que nós falamos sobre o Active and Flow, que é um suplemento muito voltado para aumento da performance e concentração cerebral, a gente reforça isso de que não é bom usar cafeína depois das 4 horas da tarde. A má alimentação é isso, a pessoa se alimenta mal, portanto o organismo ele trabalha num estado de alta dificuldade de extrair nutrientes daquele alimento que é ruim, e isso acaba forçando o teu corpo e trazendo esse sono não reparador à noite. O próprio sono de pouca qualidade. Então, mencionei a quantidade, agora o sono de pouca qualidade, lembrando daqueles ciclos de sono que nós temos durante o período da noite, variando entre o sono não REM e o sono REM. E qual é a composição do nosso HND Rest and Recharge? Que vem do inglês, então significa repousar e restaurar. Um nome bastante sugestivo, porque o nosso sono ele foi feito justamente para isso, para repousar e restaurar. Nós temos aqui um mix, que envolve o L-triptofano, L-glicina, a glutamina, a melatonina, vitaminas do complexo B, zinco e magnésio. E é sobre isso que a gente vai comentar agora com vocês. A L-glicina ela é considerada um aminoácido não essencial, portanto, nosso organismo, em certo nível, ele produz internamente. Mas, porém, em algumas pessoas, essa produção ela pode ser insuficiente, motivo pelo qual a L-glicina pode ajudar a controlar a temperatura corporal noturna antes dessa pessoa dormir. Os estudos do sono, eles mostram que nossa temperatura corporal ela tende a baixar durante a metade da noite, mais ou menos. Então, isso ajuda a manter um bom sono. E, além disso, melhora o início do sono. Em relação às vitaminas e minerais, a gente tem um complexo B. Vocês vão perceber que o complexo B, de certa forma, ele faz parte da nossa suplementação, porque sempre que a gente fala de complexo B, a gente precisa lembrar que são micronutrientes que ajudam no processo metabólico. Sempre que a gente pensa em metabolismo, a gente está pensando na destruição, no reaproveitamento, no redirecionamento de alguns elementos para o estágio seguinte, que é o da excreção. Por isso que a gente vai perceber a presença de complexo B em outros suplementos. A vitamina E, que entra também como um antioxidante, o zinco, que já foi comentado algumas vezes o seu propósito no sistema imunológico. E aqui a gente tem um elemento fundamental que seria a melatonina. A melatonina, ela é um hormônio produzido dentro do cérebro, lá num local chamado glândula pineal, que vai ajudar, entre outras coisas, a auxiliar na qualidade do sono. Ele serve como uma espécie de sinalizador de que você está chegando naquele momento de dormir, e algumas pessoas acabam não tendo essa sinalização correta da hora de dormir em razão da exposição inadequada a fontes de iluminação. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando você acorda, o mais sensato e adequado seria você se expor imediatamente à luz natural, porque isso faz com que aquela luz entre pelos seus olhos, caminhe até o núcleo supraquiasmático, que é um local onde existe o genes clock responsável pela marcação do teu ciclo sono-vigília. E quando você vai chegando no período da noite, ao invés de se expor à luz natural, e a própria natureza já fez isso, por isso que existe o entardecer, a luz já vai se tornando um pouco mais amarelada, um pouco mais avermelhada, dependendo do período do ano, e aí você acaba entrando em casa e ligando o quê? Luzes brancas, atrapalhando completamente o processo fisiológico de liberação de melatonina.
Então já fica essa dica também que você pode estar orientando ao seu cliente para ter uma boa noite de sono, só regular as fontes luminosas ao longo do dia. Eu sei que durante o dia muitas pessoas vão de fato precisar dessa luz artificial, então para minimizar esse dano você pode estar orientando o uso de luzes branco quente, que são aquelas luzes com perfil um pouco mais amarelado, um pouco mais parecido com chama de fogo, que é o que os nossos antepassados tinham, ou seja, tinha a luz do sol e ao final do dia acendia uma fogueira e aquilo ajudava a dormir melhor. A melatonina também tem outros efeitos, esses são um pouco menos conhecidos pelas pessoas, que é o efeito antioxidante. Ele acaba servindo como uma espécie de limpador, né? Ele cria uma varredura no nosso cérebro, eliminando substâncias tóxicas, funcionando também como um imunomodulador. O magnésio, que está presente na fórmula, auxilia também no metabolismo, no controle do estresse. E como é que seria a forma de uso do HND Rest and Recharge? Sempre observando a recomendação da bula. Quando você tiver dúvidas, você pode recorrer à ficha de produtos localizada numa seção específica lá na plataforma do H. Você pode entrar no link na descrição para ter mais informações sobre isso. E a recomendação é que se use 1 hora antes de dormir. Lembra daquela rotina de desaceleração que eu falei lá no início? Então, se você vai dormir às 10 horas, às 9 horas é o horário recomendado ou ideal para se fazer o uso desse suplemento. Alguns cuidados precisam ser tomados, então lembrar que esse suplemento não é medicamento. Ainda vou fazer um vídeo explicando as diferenças entre suplemento, remédio, o que é que pode ser comprado sem prescrição, o que é que não pode ser comprado sem prescrição. Não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. E também não deve ser utilizado durante atividades que requerem atenção constante. É óbvio que não se trata de um suplemento que vai fazer você capotar, né? Você toma um suplemento e vai desmaiar, não é isso. Lembrar que todos os componentes presentes nesse suplemento ajudam você a sinalizar que está chegando a hora de dormir e fazer com que teu corpo e tua mente se prepare para o repouso. Mas ainda assim, pode ser que alguma pessoa seja mais sensível a um ou outro elemento e acabe tendo alguma sonolência durante o dia. Portanto, apesar de não ser uma contraindicação absoluta, é uma recomendação de não usar durante atividades que exigem maior concentração. Indo agora para uma parte mais avançada para você que quer ser um consultor de bem-estar mais solicitado e mais bem pago da sua região, vamos falar um pouco sobre gatilhos de venda. Os gatilhos de venda ajudam você a identificar pessoas que tenham necessidade para essa solução. Lembrar que nós não somos promotores de produtos, mas sim promotores de solução para o bem-estar das pessoas. E quais são os gatilhos de venda que a gente mais observa nesse público? São pessoas que vão reclamar ou vão se queixar da dificuldade para dormir. Ou seja, pessoas que dizem que ficam madrugando, que só vão dormir lá pela meia-noite, 1 hora da manhã. E aí vai uma curiosidade, tá? Por que meia-noite se chama meia-noite? Porque, em tese, ele deveria já ser a metade da sua noite. Se você pensar nos nossos antepassados que dormiam ou iam repousar ao final do dia, é muito provável que às 8 horas da noite eles já estivessem dormindo. Então, se eu penso que uma boa noite de sono tem em torno de 8 horas, a pessoa dormiu às 8 da noite, portanto, meia-noite seria a metade da noite. E essas pessoas acordariam, então, por volta das 4 horas da manhã. Mas não é isso que a gente observa. As pessoas, às vezes, nos procuram dizendo que dormem 3 horas da madrugada e precisam acordar 6, 7 horas. Não tem como você ter um dia produtivo com uma qualidade de sono tão ruim como essa. Dificuldade para dormir é um gatilho de venda poderoso. Um outro gatilho é o sono não reparador.
Aquelas pessoas que dizem assim, poxa, mas eu durmo às 10 horas, eu acordo às 6 da manhã, mas acordo cansado, cansada, sem disposição. Lembrando, pessoal, que sempre que houver pessoas que tenham indícios de alguma doença, é necessário a procura de um profissional de saúde. Portanto, lembrar que o nosso papel aqui é a recomendação e a promoção de suplementos para pessoas saudáveis e que têm algumas dificuldades que interferem no seu cotidiano. Dificuldade de adaptação, de comportamento, de hábitos. Sono não reparador é um outro gatilho de venda importante. Outro, acorda cansado demais. Né? Ele é parecido com o sono não reparador, mas é uma pessoa que acorda não só fisicamente, mas mentalmente cansado no dia seguinte. E pessoas que dizem que não rendem durante o dia. Ou seja, claro, se você tem uma noite mal dormida, certamente o dia seguinte ele não vai ser produtivo, é uma pessoa que vai procrastinar, é uma pessoa que vai deixar tudo para depois e no final do dia ainda ficar com aquela sensação de frustração de não ter realizado as tarefas, as ações, tudo aquilo que é importante para levá-la ao sucesso. E algumas informações operacionais para te ajudar a entender melhor todo o sistema de remuneração para quem promove o Rest and Recharge. Esse é o código que você vai poder procurar no seu escritório virtual ou nas franquias espalhadas pelo Brasil. Ele vai gerar 30,20 pontos. Um frasco contém 30 cápsulas, portanto ele vai dá para o mês todo. O preço final, ou seja, o preço ao consumidor é de R$ 125,90 e o seu desconto vai variar entre, se você está na margem de 30%, vai custar R$ 88,13, se você tem direito a 40% de desconto, ele vai sair a R$ 75,54. O lucro estimado para esse suplemento específico, se você comercializa, se você promove 10 unidades por mês, se você está na faixa de 30% de desconto, você tem uma margem de lucro aí de R$ 377,70 e se você tem 40% de desconto, você tem um lucro de R$ 503,60. Então, uma boa margem de lucro. Lembrando que a gente está numa pandemia de dificuldade para dormir, nesse pós-pandemia, então eu diria que temos aí uma grande possibilidade de vendas em relação a esse suplemento. Lembrar que nós temos também o chamado cross-sell, ou seja, o cross-sell, se você não sabe, a possibilidade de adicionar, de acrescentar uma solução para aquelas pessoas otimizarem o seu resultado, para que elas tenham um melhor aproveitamento do uso da suplementação, e eu queria te mostrar dois aqui que podem ser incluídos nesse cross-sell. O primeiro é o chá de maracujá, que tem função calmante e o preço de consumidor é R$ 99,90. E um outro suplemento que vai ajudar é o próprio Active and Flow. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Quando uma pessoa tem um dia produtivo e não arrastado, quando ele sincroniza o ciclo circadiano, a noite também se torna melhor. Então, a indicação do Active and Flow para essas pessoas que têm dificuldade de sono noturno pode sim fazer sentido. E aqui o preço final de consumidor, R$ 139,90. Você pode olhar lá no vídeo sobre o Active and Flow para ver quais são as faixas de lucratividade que você tem ao promover esse suplemento. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, aproveita e já dá o like, se inscreve no canal. Aproveita e aperta o sininho para que toda vez que eu criar um vídeo novo, que eu promover, publicar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Se você tem interesse em se tornar um consultor de bem-estar, um profissional HND, procure a pessoa que te enviou esse vídeo. Agora, se por acaso você caiu aqui de paraquedas, acesse o link abaixo para obter mais informações. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.